Boa noite. Bom ter vocês aqui. Então, primeira live realizada, né? Obrigado aí pela presença de todos que entraram até agora. Vou aguardar a minha convidada entrar aqui para a gente poder iniciar de fato, né, esse movimento, né, de lives que a gente está iniciando. Essa minha convidada é uma psicóloga baiana de Feira de Santana que já vem realizando algumas lives, né, nesse sentido, né, trabalhando a questão da resiliência, da questão do autocuidado da mente, né, da observação da mente, né? E acredito que é muito importante, né, nesse momento, né, da quarentena, a gente se manter com a mente serena, com a mente tranquila, com a nossa saúde mental em dia, né? Que, como dizem em algumas definições de saúde, né, é questão do bem-estar físico e mental, né? Não basta somente a gente estar saudável do ponto de vista físico, né, de ter uma saúde física, né, com a ausência das doenças, né, também como diz uma outra definição, e a gente não tá com a mente em dia, né? Então essa questão da gente ter uma mente saudável também é algo que é bem importante nesse momento dessa pandemia, né, desse isolamento voluntário que a gente já vem realizando. Então aqui já tem algumas pessoas, né, dando um oizinho, né? Tem a Priscila, obrigado. Tem a Nete Rodrigues, né? Tem a Olivia também. Oi, irmã, tudo bem? Que bom que você está aqui. Entrou agora o Eduardo. E aí só aguardar mesmo a Adileia entrar para a gente poder iniciar a nossa live de fato aí, né? Gostaria também de agradecer a todos que colaboraram direto e indiretamente com essa live aqui, né? Das pessoas que divulgaram, né, esse movimento que a gente vem realizando pela saúde mental das pessoas, né? E hoje, de forma diferente, né, eu me propus a estar aqui de forma bem voluntária mesmo, a estar conversando com vocês sobre alguns aspectos, né? Então, como acredito que alguns tenham visto os cartazes, né, os posts que a gente vem divulgando, né? Nossa proposta é falar um pouco sobre a questão da síndrome da ostra, né? E um pouco dessa vida de astronauta que a gente vem vivendo, né? Porque está confinado, está restrito a fazer muita coisa que a gente não podia, não pode fazer, né, de fato. Fala, Queiroz, tudo bem? Então, a Adilé acho que entrou aqui. E aí já vou começar aqui com a nossa convidada de hoje. Já está aqui. Oi, boa noite. Olá, tudo bem? Já estou aqui. Obrigado. Ah, que bom. Eu estava aqui, na verdade, conversando um pouquinho com as pessoas sobre o nosso tema de hoje, hein? Ai, que maravilha. Muito É. obrigada, Paulinha, por estar aqui com você neste momento. Ah, obrigado eu que agradeço de verdade, né? Então, tava falando aqui sobre essa questão, né, da síndrome da ostra, né? E um pouco desse sentimento que a gente vem compartilhando mutuamente, né, de estar meio que sentindo a nossa vida, né, os nossos sonhos meio que paralisados, né? E aí queria que você pudesse começar falando um pouquinho disso, né, desse sentimento de resiliência que a gente precisa ter também, né? Pronto.
Primeiramente, meu boa noite. Meu boa noite a todos que estão aqui neste momento, que nos dá a honra da sua presença, né, de estar aqui participando conosco desta live, que é assim uma live com certeza com a disponibilidade, com a vontade de estar realmente transmitindo um pouquinho desse pouco que a gente sabe para tornar esse momento que nós estamos vivendo de pandemia um momento um pouco mais tranquilo, que a gente possa estar ressignificando este momento. Então, para quem não me conhece, meu nome é Adileia Silva, sou psicóloga há 10 anos, com abordagem na psicoterapia cognitiva comportamental, tenho uma formação na psicologia positiva, pós-graduanda em neuropsicologia, pós-graduanda também em psicologia da educação, graduanda em filosofia. E aí vamos caminhando, né? E assim, isso daí a gente sabe que são coisas muito pequenas que a gente precisa vir no mundo, nesse mundo que a gente tem a certeza de que a gente nunca sabe tudo, ou na verdade a gente não sabe nada, e a gente precisa sempre estar na busca desse conhecimento, buscar conhecimento para poder estar também transmitindo para o outro de alguma maneira. E o meu principal objetivo é realmente buscar acolher, ajudar, compartilhar as pessoas dentro do que for possível. Então, Paulinho, para mim é uma honra estar contigo. Quando a gente propôs essa ideia da questão de falar um pouquinho sobre resiliência e sobre a questão da síndrome da ostra, é importante que a gente entenda que nesse momento aqui, Edinaldo chegou, boa noite, nada. Então, é importante que a gente diga que nesse momento de pandemia, todos nós, de alguma maneira, estamos sim sendo resilientes. Estamos aprendendo a ter a resiliência. Porque a resiliência, ela é algo muito interno de cada um ser humano. E a gente aprende a ter resiliência a partir do momento que a gente passa por dificuldades, por situações que são situações inesperadas, e a gente ressignifica aquilo de alguma maneira para conseguir dar conta e vencer de forma positiva a situação a qual estamos passando. Então, nada mais importante do que a gente poder estar discutindo sobre isso agora, nesse momento ímpar que o mundo todo está vivendo, né? Isso não está sendo apenas a nível de Brasil, mas é algo a nível mundial. E o Brasil, ele vem trazendo um perfil talvez diferenciado. Por que um perfil diferenciado? Porque nós já estamos um tempinho a mais do que talvez esperado, né? Porque a gente está precisando, nesse momento, compreender a importância desse se ajudar, né? Para a gente crescer. E eu acho que essa questão da resiliência, né? Ela é baseada muito nas questões das nossas vivências, né? Ninguém aprende a ser resiliente do dia para a noite, né? Eu acho que com as vitórias, né? Com o nosso avanço, né? A partir das dificuldades que a gente consegue ultrapassar, né? Nessa criação, né? De uma pessoa diferente, né? De ontem para hoje, né? Dessa criação de algo novo na vida, né? É que cria, na verdade, essa esperança de que, independente do que venha pela frente, né, eu vou conseguir ultrapassar, né? E a resiliência, ela passa muito por esse aspecto, né? Isso, verdade. Então, assim, é muito, muito mesmo interessante quando a gente fala sobre essas dificuldades, porque assim, a gente só consegue conhecer
essa nossa capacidade de resiliência quando a gente enfrenta esses desafios. Porque até o momento a gente, quando você não tem grandes desafios, porque assim, é muito fácil você dizer assim, eu estava em um futebol, em uma partida de futebol, e o time foi um time muito difícil, tal, e a gente venceu, e nós fomos muito resilientes. Não, isso daí não é resiliência não, viu, Paulo? Isso daí, na verdade, você estava lutando para vencer uma partida de futebol e que não foi que é comum que o outro lado esteja também lutando para vencer. E de maneira igual para igual, é algo esperado, é algo que você já sabia que precisava lutar para vencer aquela partida, e é muito simples. Agora, ser resiliente é quando você está em um momento hiper difícil, como você, de repente, ter que se ver dentro de sua casa, aonde você tem, vou imaginar a questão de um comércio, você tem um comércio e nessa questão desse comércio você não pode abrir, você tem funcionários que você precisa pagar, você tem outras contas, você tem outras e outras disputas, tem várias coisas que estão acontecendo e ao seu redor ainda tem pessoas que estão sendo acometidas por algum problema de saúde, seja lá qual tipo de problema for, ou seja a questão do próprio Covid, né? E aí você simplesmente você consegue reconstruir essa história. Você começa a perceber uma maneira diferente de sobreviver diante daquela dificuldade. E você dá um novo passo para frente e você não fica lá caído, chorando, imaginando que, poxa, eu agora vou ter que desempregar todo mundo, não tenho mais o que fazer, vou me matar, né? Porque às vezes essa capacidade que as pessoas têm, a dificuldade, a frustração ao não, a personalidade um pouco mais fragilizada, ela acaba trazendo para essas pessoas essa dificuldade na questão da resiliência. Então, como é que eu posso agora ressignificar esse momento? De que maneira eu vou reconstruir isso? Então, eu vou buscar novas formas. Eu vou dar aos meus colaboradores umas férias de tal maneira, eu vou pagar de uma outra maneira, tal. Eu vou começar a vender pela internet, que antes não era uma modalidade. Eu vou começar a entregar em casa, vou ter. Então, vai reconstruindo, refazendo uma nova forma de viver e você toma um novo fôlego e você começa a reconstruir a sua história e não como um derrotado e não apenas aquele que fica na queixa de dizer que eu não vou, que isso daí não dá mais para mim, eu não vou fazer mais nada, eu vou fechar as portas. Não, você entende que você pode buscar uma nova forma de viver. Há outras pessoas que de repente ficaram desempregados nesse momento. Aí imagina que está desempregado e agora como é que vai ficar as contas da minha casa? Como é que eu vou pagar e de repente está com criança nova dentro de casa? E não vê uma nova possibilidade, não consegue enxergar. Mas aí diante desse desafio, a pessoa começa a pensar uma nova forma de vencer isso. E como é que ele vai pensar? Ele vai pensar o que é que eu tenho de melhor agora para poder construir a minha história. Aí a gente vai poder voltar, é aí que a gente começa a pensar sobre a questão da história da síndrome da ostra. Fale, Paulo. Exatamente. Né, então, para a gente começar a falar sobre essa questão, né, da síndrome da ostra, né, eu trouxe aqui uma reflexão, né, para que a gente possa fazer uma breve introdução sobre esse tema que a gente veio abordar hoje, né? Então, essa reflexão eu vou fazer com base em algumas perguntas, né? E para que a gente possa analisar a nossa real situação de hoje, cada um que possa
estar se colocando nesse lugar, né? E a gente começar a avançar no nosso bate-papo, certo? Né? Ok. Então, a pergunta, né, é assim, né? Você já pensou sobre tudo aquilo, né, que as dificuldades, né, o sofrimento, né, são capazes de fazer por você, né? Que mesmo vivendo um momento difícil, você pode criar algo novo a partir disso, né? A partir desse momento, né? Então, algo que faça não somente diferença e significado somente na sua vida, né? Ou que esse algo, né, crie um impacto no seu ambiente, na sua comunidade, na sua família, né? Nos locais onde sua presença é percebida ou que você é uma fonte de inspiração naquele lugar, né? E que de repente, né, esse seu sofrimento ou dificuldades também nem são tão grandes quanto você pensa, né? E para a gente analisar isso, né, a gente precisa olhar para o lado, né? Às vezes olhando para o lado, a gente vê assim, caramba, né, eu estou reclamando, estou me queixando tanto, né? Mas tem um vizinho meu, uma pessoa que está próxima aqui de mim, que está passando por bocados um pouquinho mais pesados que eu estou passando e eu estou reclamando tanto assim da vida, né? E esse fato de reclamar da vida e esse fato de da gente tá sempre se colocando nessa posição de coitadinho, né? Porque isso aconteceu logo comigo, né? É que afasta essa possibilidade de criar coisas novas, né? E a partir disso, né, é que a gente abre o nosso bate-papo, né, falando a seguinte frase: ostra feliz não faz pérola. Então, para que a gente possa se construir, né, possa construir algo belo, algo de grandioso na vida, né, às vezes precisa que a gente passe por algumas dificuldades, né, para ressignificar a nossa vida, para apimentar algo que estava parado, para a gente sair da nossa zona de conforto e avançar, né, criando coisas, inspirando pessoas e avançando com um olhar diferente para a vida, né? Então, gostaria de pedir que a Adileia pudesse falar sobre essa síndrome da ostra, né, e como a gente pode, com base nesse princípio, criar essa resiliência e criar algo novo. Isso. Eu quero, antes de começar, voltar a falar um pouco sobre a síndrome da ostra. Eu volto aqui a agradecer ao pessoal que está chegando agora, aos nossos convidados, cada um de vocês, colegas, alunos. Obrigada pela sua presença. É um prazer muito grande que cada um de vocês estejam aqui, porque eu sei que quem está aqui porque acredita que a gente pode estar aqui transmitindo, sim, algo de bom, de conhecimento para cada um. E a gente não está somente aqui, é uma troca, né? Eu tenho certeza que com a participação de cada um de vocês que estão do outro lado, a gente pode transformar esse momento ainda melhor, porque nós não somos detentores do conhecimento, mas a gente vai assim estar aqui trocando sim conhecimento, trocando as experiências de vocês. Eu quero que quem está aqui nesse momento possa estar trazendo um pouco das suas histórias, possa colocar aí um pouquinho das suas dores, qual é a dor que você está tendo agora, qual é o seu maior sofrimento nesse momento de pandemia, como é que está sendo para você, qual é a sua maior dificuldade. Então traga agora aqui para a gente, para que a gente possa estar discutindo. De repente eu possa estar acolhendo um pouquinho, trazendo um pouquinho da sua... trazendo um pouquinho da minha experiência e poder lhe ajudar quem está aí do outro lado. Porque esse é um papel que a gente quer aqui, não é o papel da promoção, do ganhar um dinheiro a partir das lives, que a gente não está aqui, graças a Deus, ganhando nada, mas sim ganhando muita coisa na verdade, ganhando a sua participação, trocando experiências de vida, e esse aqui é o nosso principal objetivo, é que a gente possa sim trocar experiências. Lembre-se, nós estamos aqui para podermos nos ajudar, trocar nossas experiências uns com os outros. Então, muito obrigada para vocês que estão chegando aqui. E não esqueçam, nós queremos a sua participação. Não fique somente do outro lado, nos ouvindo.
digite aqui, fale um pouquinho das suas angústias, fale um pouquinho da sua dor, traga para a gente, para que assim a gente possa verdadeiramente mostrar a partir da prática o que verdadeiramente é a importância de entender a síndrome da ostra nesse momento de pandemia. Muito obrigada. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, quando você fala que a ostra feliz não faz pérola, a gente precisa entender que a ostra, ela vem, as pérolas, na verdade, são produtos feitos da dor. Aí você tem que entender, poxa, como assim, Adileia? Produtos feitos da dor? Porque, na verdade, são resultados de uma substância estranha, indesejável no interior da ostra, e a partir daí ela traz como um parasita, um grão de areia, qualquer coisa dessa forma, e a partir disso tudo, dessa substância, ela transforma essa dor para conseguir suportar esse algo indesejável, essa ferida em pérolas. Ou seja, quem de nós não passamos dores, né? Quem de nós não fomos feridos de alguma maneira nesse momento de pandemia? E como a gente pode transformar essa dor, essa ferida, em pérolas. Eis o princípio maior dessa questão. Como é? Porque é muito simples a gente poder dizer que eu tenho que transformar essa dor em algo bom. Poxa, mas será? Não é tão. Masoquismo, né? Quem deras, vá lá viver a dor desse outro, vá viver a dor dessa pessoa que está sofrendo, que está, de repente, apanhando de um marido, que eu espero que não tenha nenhum exemplo aqui, e se tiver, a gente está aqui para ajudar, de algum tipo de alguma mulher que esteja passando violência doméstica. Vá lá viver essa dor, vá viver a dor de uma adolescente que de repente está sofrendo maus tratos de um pai que está mais tempo dentro de casa. Então vá viver essa dor para você conseguir entender como é difícil transformar essa dor em pérola. Vá viver a dor de quem sabe que está com esse comércio que fechou e que não vê e não consegue enxergar nenhuma possibilidade de reabrir, onde todas as suas finanças já se foram e agora ele não consegue enxergar. Como eu vou transformar isso em dor ou em pérolas? Essa é legal a gente dizer, né? Então, as ostras, ela transforma a dor em pérola. Mas transformar essa dor em pérola, eis a questão, Paulo. Essa é a principal questão de como a gente pode fazer essa transformação. E, na verdade, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento que a gente realmente precisa se transformar um pouquinho de ostra mesmo. É um momento de conscientização que a população brasileira, que cada um de nós precisamos ser um pouquinho dessa ostra mesmo. O que é ser essa ostra? É se refugiar dentro do seu espaço, no seu lar, no aconchego do seu lar e se recolher, se proteger. Esse é um momento que todo mundo realmente precisa entender. Então aí vai a importância de compreender essa síndrome da ostra nesse momento de pandemia. Que cada um de nós possamos ser um pouquinho de ostra, certo? Se recolher no seu canto, obrigatoriamente, querendo ou não querendo, mas dentro das horas oportunas, no momento oportuno, sempre que possível, seja assim essa ostra para se recolher no seu canto, se guardar e se proteger, porque é um momento de proteção. E aí a gente vem para a questão da dor. Como na questão da dor? Porque se eu queria e precisava estar no trabalho, eu queria estar lá no trabalho, né?
mas eu sou obrigada, por uma proteção maior, estar em casa. Mas eu estou em casa, talvez eu esteja em casa não porque eu simplesmente quero, mas porque é uma necessidade. Aí vem as feridas. Eu estou em casa, mas eu não tenho dinheiro. Eu estou em casa, mas eu estou em uma casa que, de repente, eu não tinha uma construção familiar tão fortalecida. A gente é onde todo mundo chega, sai, todo mundo cumpre seus horários, aquela rotina moderna que todo mundo, que a sociedade já estava acostumada a viver. Cada um dentro de sua casa, mas dentro de seus quadrados, e aí você dava conta do seu horário, chegava, tomava café, saía. Então, o espaço de ficar ali dentro de casa era o mínimo possível, né? E aí, de repente, quando você está ali na sua ostrazinha, essa ostra se torna esse espaço tão minúsculos, que muitas coisas começam a acontecer quando não se tem uma família estruturada, saudável e preparada para esse momento. Oi, Keu. E aí, o que é que acontece? Começa a acontecer as desarmonias dentro do lar. Começa a acontecer várias coisas que antes talvez não eram escancaradas e não eram vistas. Exatamente. E assim, o número de violência contra a mulher vem aumentando durante esse período, né? O número de situações de divórcio vem aumentando durante esse período. O número de situações em que a criança ou adolescente não se encontra protegido dentro da sua própria casa, né? E começam a ter comportamento agressivo, né? Um comportamento de se fechar, de criar depressão, né? Então isso vem acontecendo com as crianças, né? Porque de certa forma muitos pais, né, não acham que a criança indo para a escola é um momento de sossego, que eu vou ficar em paz, que eu vou ficar tranquila, né? E quando a criança chega na sua casa, parece que ela é um ser estranho daquele ambiente, né? E aí muitos pais começam a renegar seus próprios filhos, né? Isso é muito ruim, né? Vide a situação que a gente viu recentemente, né, do falecimento da criança que caiu do prédio, né, que não foi acolhida por aquela mulher naquele momento que ela precisava, né, e aí, na verdade, a gente tem a questão da ostra que se preenche com essa joia nesse momento de dificuldade, né, mas a gente também tem as ostras vazias e secas também, né, que não aproveitam esse momento, né, para criar algo maior que ela, que vai inspirar as pessoas, que vai criar uma transformação e aproveitar esse momento como um momento simplesmente de uma oportunidade de crescimento, né, Adileia? Entender, Paulo, que na verdade assim é, olhar olhar para dentro de si, se perceber que nesse momento que a gente chama de isolamento social, a gente pode transformar essa palavra de isolamento social para acolhimento, né? Acolhimento familiar, oportunidade de crescer em família, oportunidade de se estabelecer uma nova relação dentro dos seus lares e também a Sim. oportunidade de mudança, de transformação, porque se esta minha casa, este meu lar, ele não é tão favorável quanto eu acreditava, quanto eu simplesmente enxergava, e a partir do momento que a gente se acolheu, ficou todo mundo dentro desse mesmo espaço, e aí não deu certo, eu posso mudar a minha história. Não é o fim, eu não sou obrigada a permanecer dentro desse espaço doentio. Eu não sou, você não é obrigada a permanecer nesse espaço doentio. Você que é um adulto, dono de si, independente, você precisa transformar a sua dor em pedido de ajuda. É olhar para o lado de outra forma, aonde você pode buscar um apoio. Você tem outras maneiras, se você não consegue falar
a partir da fala mesmo, na oratória, busque formas, busque códigos de se comunicar com esse alguém, busque passar mensagem pelo WhatsApp, faça uma cartinha escrita e mande entregar como um pedido de socorro, de ajuda. Mas assim, se movimente. Quando você se movimenta a partir dessa ferida, você está construindo a sua pérola. Exatamente. E você Muito, constrói as suas pérolas. Fale. Tá? exatamente. E tem muito essa questão né, da gente achar que a nossa vida ela parou durante esse período da pandemia, né? Por conta do isolamento social, por conta da quarentena, né? Essa necessidade que a gente tem de ficar em casa, né? E é justamente por isso que a gente trouxe esse tema da síndrome da ostra, né? Porque assim a gente fica às vezes com um pensamento, né, de que caramba, meu futuro foi roubado, né? E que eu não, as perspectivas elas que surgiram para mim nesse momento não são as melhores. O que eu vou fazer dessa pandemia, né, desse momento que as coisas estão muito lentas, né? E os meus sonhos e os meus quereres, né, as minhas vontades, as expectativas que eu tinha feito para 2020, né? Então a gente está aí há 3 meses, né, nessa situação, né, onde muitas instituições de educação pararam, né, empresas demitiram pessoas, né, pessoas perderam suas rendas por conta de trabalho informal, né, e aí solicitando auxílio do governo e algo que vem demorando bastante, né, em ser aprovado, né, e aí tu atualiza lá o tempo todo, em análise, em análise, em análise. E nada. Né? E nada, né? E aí você vê cada vez mais essa porta, né, se fechando para você, né? E de que forma a gente pode conseguir ultrapassar tudo isso, né? Mantendo, claro, a saúde mental nossa, né? É muito importante que a gente entenda que o ser humano é ser social mesmo. Essa necessidade de pertencimento, essa necessidade de ter esse contato com esse outro, essa necessidade de atuação, essa necessidade de crescimento, isso é muito normal para nós enquanto seres humanos. E é isso que nos fortalece. Tá entendendo? É importante que a gente entenda isso. Não simplesmente utilize isso para... porque, de repente, a minha vida eu estou conseguindo dar conta e para mim está sendo confortável e eu olho para esse outro que está reclamando dessas milhões de dificuldades e digo, que nada, rapaz, sai dessa, faça isso. Não é bem assim, não. A gente não pode entender somente pelo meu lado, né, pela minha janela, entender que esse outro, eu achar no achismo, que a gente não pode utilizar disso, entender que esse outro não está fazendo nada porque não quer. Poxa, é muito fácil eu criticar o meu colega do lado que não está conseguindo ressignificar e dizer que nada, olha só, eu já fiz isso, eu já consegui, eu já estou aqui, ó, eu estou agora vendendo uns programas meus pela internet. E por que você não faz a mesma coisa? Paulo, somos seres humanos, sociais e diferentes. Cada um de nós somos ímpares, somos diferentes. Precisamos entender e respeitar as limitações de cada uma das pessoas. Quando a gente precisa, por isso que é muito legal quando a gente tem esse contato com esse outro olho no olho. Por isso que eu estou aqui e digo para cada um que está do outro lado, escreva, poste aí a sua dor, fale um pouquinho da sua história, para que a gente possa ajudar de uma maneira mais de perto, de uma maneira muito mais real do que nenhum julgamento. Eu não posso simplesmente dizer para alguém que está com grande dificuldade de vencer esse momento de pandemia e dizer para ele que ele pode
mudar essa história que ele precisa. Ele precisa sim, mas ele precisa a partir do momento do significado que ele vai dar para tudo isso, a motivação interna que ele tem, o desejo que ele tem de vencer, quais são os ícones, as pessoas que estão ao lado dele, que ele pode, que pode ser o grande suporte da sua vida. Então ele precisa. Então, quem são essas pessoas que estão ao seu lado para que possa transformar, possa mudar, possa ajudar nesse momento de queda, de dor, de sofrimento. Nem todos têm esse suporte. E quando eu não tenho, de repente, eu posso construir. Eu posso olhar para o lado e olhar para Paulo, e Paulo ser o meu modelo positivo. Mas se Paulo não é meu modelo positivo, de repente, o que está mais próximo de mim é ser o modelo negativo, eu simplesmente não consigo vencer de maneira tão fácil isso. Tá entendendo? Para mim vai ser muito mais difícil. O que é importante é a gente dizer assim, como Cleide está dizendo assim, eu estou temerosa, eu estou um pouco com medo, com alguns medos. Então a gente tem que dar nome a esses medos. Cleide, ela diz bem assim, eu estou temerosa, eu estou com medo. Então a gente precisa olhar e dizer assim, quais são os seus medos? Dê nome aos seus medos. Quando você dá nome aos seus medos, você começa a pensar, o meu medo é de repente, ir amanhã para o trabalho e estar desempregada. Meu medo é, de repente, encontrar alguma pessoa minha ser acometida da Covid e eu não saber como lidar com essa situação. Meu medo, então eu tenho que dar nome ao meu medo. No momento que eu dou nome ao meu medo, eu já começo a desconstruir a questão da ansiedade, porque a ansiedade ela é fruto de um medo que muitas vezes é um medo irreal, mas é um medo que eu preciso partir para buscar vencer. Ou eu enfrento, ou eu fujo. A ansiedade ela parte desse princípio que eu preciso ou fugir, né? Ou eu preciso vencer. E aí a gente vai pensar, o que é que eu vou escolher? Eu vou escolher vencer ou eu vou fugir? No momento que eu fujo, eu também preciso, mesmo eu fugindo, eu não posso fugir de um fantasma. Eu preciso fugir sabendo do que eu estou fugindo como uma proteção. Porque quando é que esse medo ele nos protege? Quando é que essa ansiedade ela é importante? Quando eu digo que eu estou com medo de cobra, porque eu vi cobra ali. E eu fujo da cobra porque eu não me enxergo com capacidade de matar aquela cobra. Então, Sim. se isso que está te trazendo de maneira figurativa, é esta cobra, mas você enxerga e sabe da existência real dela, se você não consegue vencer, você sabe que se você pegar aquela pedra, você vai atirar nela e não vai conseguir, ótimo. Então você realmente fuja. Mas se o seu medo é a perda de alguém que amamos, como Maria Nilzete está dizendo, que é a perda de alguém que ama, esse medo a gente pode construir de uma maneira mais tranquila, entre aspas, no momento que eu digo assim, quais são os cuidados que eu estou tendo para ajudar essa pessoa que amo? Quais são as formas de prevenção que eu tenho e que também auxilio essa pessoa que eu amo? De repente, eu trabalho em uma área onde está na frente dessa pandemia toda, né? Eu estou na frente do risco total. E aí eu já tenho os medos, os monstrinhos que ficam ali na minha cabeça, imaginando que se de repente eu tive um contato e se eu estiver levando esse vírus para casa? Aí você tem que pensar, como é que eu estou me cuidando? Quais são os cuidados que eu estou tendo? De que forma eu ensino, eu oriento as pessoas que estão em casa, que eu tanto amo e que eu tenho medo que seja cometido, eu estou ajudando. Então, eu aqui, por exemplo, eu tenho a minha pequena, que é a mais nova, ela tem ficado de forma constante durante todo esse período da pandemia, tem ficado em casa.
ela fica em casa e a gente sai quando necessário para ir a um mercado, no trabalho, amanhã mesmo tenho que trabalhar, então não tá uma rotina de trabalho como era antigamente, mas uma rotina de trabalho que de repente mudou um pouco, porque eu estou mais tempo em casa, mas ela já está reclamando de ficar em casa. Minha filha, você está em casa como proteção, como cuidado, porque você é criança, você não pode sair. Se você sair, você pode, além de estar, de repente, ser acometida e ficar sintomática, é, por ser criança e não demonstrar, você pode estar passando o vírus para sua avó, que está aqui tão pertinho da gente. Você precisa ficar em casa porque nós não queremos que você corra esse risco. Iris, que é a mais velha, ela já tem uma consciência maior, até por questão que trabalha hoje, faz faculdade na área de saúde, como enfermeira, né? Então ela tem um cuidado um pouco maior, e aí fica o tempo todo também conscientizando a irmã, até brigando com a gente mesmo. Olha, saiu de casa, faço isso, vá tomar banho, chega em casa, tem que ir logo tomar o banho. Então, os cuidados são necessários. Mas quando acontece essa perda, Paulo, essa perda vem a dor. Exatamente. E assim, a questão desse medo, né, de perder alguém, né, a melhor forma de evitar isso tudo é cuidando, né? Porque assim, se a gente age com essas medidas preventivas, né, faz tudo de forma adequada, né, não somente falando da questão da pandemia, né, mas cuidar da saúde, né, ir frequentemente ao médico, fazer exames regularmente, né, procurar, né, tá se exercitando, tá cuidando bem da alimentação, né, a gente vai falar um pouquinho mais no final sobre os cuidados que a gente tem que ter durante a pandemia, e não somente na pandemia, né, mas na nossa vida como um todo, né. E você tocou num ponto muito interessante, né, sobre essa questão da ansiedade, né. Hoje a gente vive uma geração de pessoas ansiosas, né. A gente já acorda de manhã pegando no celular, a gente já acorda vendo as notícias, a gente já acorda vendo os status nas redes sociais, a gente já acorda com excesso de informação na nossa mente, né? Já liga a televisão, já está passando alguma informação, né? Hoje a gente transferiu todas as tarefas que, de certa forma, eram no trabalho, a gente conseguia separar essas coisas em caixas, né? O problema do trabalho está lá no trabalho, né? O problema da escola está lá na escola, né? E a gente está concentrando isso tudo num único ambiente, né? E aí a gente junta questões de casa doméstica, questões de trabalho, questões de estudo, né? Tudo nesse ambiente que, na verdade, não muitas das vezes a gente não consegue transferir para esse ambiente, fica tudo aqui na cabeça, né? E a nossa cabeça ela fica cada vez mais acelerada, né? Os devaneios e os pensamentos cada vez mais vem vindo de forma acelerada, né? E a gente às vezes não se respeita, né? E se encaixar numa rotina saudável, né? Acho que ter uma rotina hoje saudável, acho que é essencial, né? Você ter a questão da sua espiritualidade, né? De fazer as suas orações, de você conseguir colocar para fora, né, essas angústias através da sua fé, né, de se exercitar, né, de se manter ativo, né. Hoje a gente não consegue ir para academias e para ambientes muito saudáveis, né, para fazer atividade física, essas coisas todas, né. Mas a gente pode fazer um alongamento que seja dos braços, né, do pescoço, da coluna, né, porque hoje a gente fica em posições muito restritas, né, posições muito fixas e viciadas, né. Então, a gente pode transformar esses exercícios em alongamento em situações que eu possa estar extravasando, colocando para fora, né, toda essa angústia, né, essas coisas que estão presas, né, dentro da nossa mente, né, e do nosso corpo também, né, que está um pouco mais parado em si, né. A gente não está se exercitando, não está caminhando tanto, né, a nossa rotina está um pouco mais leve, né?
E aí a gente precisa ter essa rotina, né, bem organizada, né? Porque senão a impressão que a gente tem é que uma semana inteira passou, a gente não fez nada, né? Um dia todo passou, a gente não fez nada, né? E eu tenho feito, né? Assim, tá funcionando para mim, né? Mas eu tenho um plannerzinho, né? Que eu organizo todas as minhas atividades nesse planner, né? E aí eu Hum, coloco todas as tarefas aqui, ó, também as tarefas da semana aqui, todas aqui nesse planner, e eu consigo, de certa forma, identificar o que, que eu preciso fazer para aquele dia ser significativo, né? E falar assim, hoje, 15 de junho, 8h17, eu consegui fazer o que no meu dia, né? E aí hoje eu vou encerrar meu dia com essa live maravilhosa, né? E aí, o que eu fiz, né, de tão significativo, né? E aí eu vou conseguir materializar também quando eu estiver lá na frente, né, em julho, né, eu vou pegar esse planner de novo e vou olhar assim, caramba, eu consegui fazer isso, eu fui capaz de realizar tais tarefas, eu consegui, de certa forma, colocar à frente alguns projetos, algumas coisas que eu tinha planejado, né, para a minha semana, ou para os meus dias, ou para o meu mês, né, e aí tornar significativo esse momento que, de uma forma bem simplista, parece estar tudo parado, né? E a gente conseguir colocar para fora e materializar esse algo que a gente às vezes não vê muito movimentando, né? é verdade. É buscar, de alguma maneira, eu preciso seguir, né? Eu preciso dar continuidade às coisas, mesmo com todas as dificuldades que estou enfrentando. Eu queria fazer uma pauta aqui um pouquinho, Paulo, para Sim, Maria Nilzete. Maria Nilzete, ela pontuou que ela é muito ansiosa, a ansiedade dela chega a comprometer a saúde dela. Ela tem sentido, ou seja, nós já estamos em um momento um tanto difícil, que até mesmo aquelas pessoas que não são tão ansiosas têm se percebido ansiosa, e Maria Nilzete, ela fala que ela já é ansiosa e que esse momento tem se tornado ainda mais difícil porque tem comprometido até a saúde. Olha, Maria Nilzete, o que eu te oriento é, como você hoje, agora, nesse exato momento, você está pontuando essa questão dessa ansiedade a ponto de estar prejudicando a sua saúde, eu lhe dou como recomendação, não sei da sua história, não entendo como é que está realmente o nível da sua ansiedade. Eu estou trazendo a partir do que você está pontuando aqui, mas eu lhe recomendo buscar uma ajuda psicológica para que essa pessoa possa estar lidando fazendo uma terapia com você, lhe dando as orientações possíveis. E aí, a depender desse primeiro atendimento, essa sessão que você tiver com essa psicóloga, ela vai estar lhe dizendo um pouquinho desse nível de ansiedade, se esse nível de ansiedade já é algo a ponto de você buscar uma ajuda psiquiátrica para remédio, não ser a partir somente da fazer um acompanhamento terapêutico, mas também o medicamentoso, que é você vai ter da psicologia e você vai ter o medicamentoso que vai ser com um psiquiatra. É o mais recomendável. Por quê? Porque assim, às vezes as pessoas têm um certo receio quando se trata de tomar remédio. Claro que nenhum remédio controlado, você, meu nutricionista, sabe que não é tão legal. É claro que vai trazer alguns efeitos colaterais e outras coisas mais. Mas, assim, dentro da questão do que é melhor ou pior nesse momento, quais são os benefícios que eu preciso para tomar esse remédio que vai ser com certeza controlado. Mas quando você faz acompanhamento terapêutico, você fazendo tudo muito certinho, a depender desse nível, você não vai precisar ficar possivelmente muito tempo com o medicamento, tomando o remédio por muito tempo.
A depender desse nível, se você faz uma terapia legal. E nesse momento de pandemia, se você hoje, Edleia, eu não tenho como pagar, eu não tenho plano de saúde, aí a gente vem. Quais são as estratégias que eu tenho agora para conseguir dar conta dessa minha ansiedade? Eu te oriento você buscar lá na internet mesmo, vai no Google e bota lá terapia gratuita no período de pandemia. Você vai ver que vai ter uma relação, até mesmo no CRP, qualquer CRP que você vai botar, você vai procurar lá psicólogos que estão fazendo atendimento gratuito no período de pandemia. Vai ter uma lista imensa, você vai procurar, olhar lá e buscar qualquer número que lhe interessar. A depender da cidade, que eu não sei de onde você está falando, você pode procurar pelo DDD, se for da sua própria cidade, do seu estado a qual você... Ou você diz assim, ó, eu não quero ninguém que seja daqui não, para não saber um pouquinho da minha história. Se você se sente mais à vontade, É assim, verdade. Não, assim, aproveitar esse momento de pandemia que está tendo esse serviço gratuito, já que você está em casa, se percebendo com uma ansiedade um pouco mais elevada, está prejudicando a sua saúde, busque ajuda, não fique em casa. Isso já é algo que você já está percebendo. Então, busque ajuda. e tem muitas instituições, né, Adileia, públicas, né, ou privadas mesmo, né, de educação, né, faculdades, universidades, que para que os alunos da área de psicologia não fiquem totalmente parados, né, vem fazendo estágio com eles online, né? Tem instituições aqui no Rio de Janeiro que já vem fazendo isso, né? Então, buscar essas instituições, né, que trabalham com esse apoio, né? O Google é uma possibilidade, né? De repente, ver uma universidade próxima da região onde você se encontra, né, que ofereça esse serviço, né? Que eu acho que é essencial, né? Que a gente busque cuidar, né? Porque muitas das vezes a gente acha, isso é uma besteira, eu estou ansioso, isso vai passar, né? Mas as questões da cabeça, né, as questões da mente, né, elas geram reações muito diversas no nosso corpo, né? Não está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Ficou mudo do nada. Está me ouvindo? Ficou mudo. Oi. Tá. Eu acho que a Adileia que não está conseguindo me ouvir agora, né? Não, beleza. É porque eu não estou ouvindo o que ela está falando. Tá? E aí a gente fica muito, a gente não dá vazão a essa questão, né, dessa. Então, assim, só para a gente encerrar, que a gente está indo para o nosso finalzinho da nossa live, né? Porque a gente só tem oportunidade de conversar com vocês durante 1 hora, né? Eu gostaria aqui de encerrar nossa live fazendo uma citação, né, de uma negra que é lutadora, né, uma negra senegalesa, né? O nome dela é Wangari Maathai, né? Ela foi ganhadora de um Nobel, né? E ela, no país dela, ela foi responsável pela reflorestamento da região dela, né? E aí ela coloca a seguinte citação, a seguinte frase, né? O futuro não existe no futuro. Pelo contrário, ele nasce somente por meio de nossas ações no presente, e se desejamos realizar algo no futuro, devemos agir nesse propósito agora, né? Então, centrar as nossas ações nesse momento, né, de agora, né, para que a gente crie essa nova normalidade, né,
agindo cada vez mais, né, criando essa nova normalidade, né? E ela segue falando, né, né, eu estou citando aqui o Angry Matai, hein, Eu para vi, a gente finalizar. eu vi. Então, e ela continua, né, mesmo, né, que pensemos, né, que determinada ação individual seja muito pequena, imagine se ela for repetida milhões de vezes, né? Isso fará diferença, né? Então, por mais que seja pequeno esse avanço que a gente cria diariamente, né? Essas pequenas coisas que a gente coloca dentro do nosso planejamento do dia, né? De vencer, caramba, eu consegui comprar frutas para minha casa, né? Eu consegui realizar uma tarefa doméstica, né? Eu consegui, sei lá, realizar algo que eu não estava conseguindo há muito tempo, né? E criar essa nova normalidade na minha vida, né? É esse avanço pequeno, né? Mas que repetido de várias vezes, né? E sucessivas vezes, né? Vai criar, né? Essa nova pessoa, né? Esse novo Paulo, essa nova Adileia, essa nova Graça, essa nova Priscila, né? E aí, com a criação desse novo, né? É que vai criar esse ambiente propício, né? Para transformar esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, em algo marcante, né? Nesse momento de pandemia, né, de 2020, né, não somente como de pandemia, né, mas onde eu criei um novo normal, uma nova vida, uma nova pessoa, né, e um outro indivíduo, né? Oi, Paulo. Eu só queria fechar um pouquinho com o Nilzete e trazer uma mensagem para encerrar um pouquinho nossa discussão aqui. Nilzete, ela pontuou que o médico disse que ela precisava entender que ela tem ansiedade e se curar, né? Ou buscar melhorar. É só que a gente sabe que quem tem ansiedade, eu, enquanto psicóloga, sei que a ansiedade, a depender do nível, não se cura, não se cuida só, não se trata só. Então, Nilzete, por favor, busque ajuda, aprenda a buscar a questão da respiração, porque você já vai começar a dar conta um pouquinho dessa ansiedade, um pouquinho como estratégia sua, mas busque outros apoios, busque outras ajudas médicas, principalmente psicólogo. E uma mensagem de Cortella, que eu sou apaixonada por Adoro também. Cortella, eu não tenho como deixar de falar sobre ele. Ele fala assim: gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e que o único modo de crescer é rebaixando os outros. Então, Cortella, para esse momento de pandemia, é muito importante que a gente se entenda como gente grande de verdade e que a gente não rebaixe ninguém, que não se sinta superior a ninguém, mas que a gente saiba que a partir do momento que a gente ajuda o outro, a gente cresce. Nada mais importante do que a gente entender que nesse momento de pandemia é um momento de crescimento, é um momento de ajuda e não um momento de rebaixar o outro. E eu quero dizer ainda um pouco mais. Eu quero dizer que vidas negras importam, mas não só vidas negras, todas as vidas importam, não importa a cor. O importante é dizer que você, eu somos seres humanos, merecemos respeito enquanto seres humanos e não rebaixar ninguém. Não precisa da questão da profissão, da cor, da raça, do sexo, de opção sexual. Todos são importantes, todos importam. E aí a gente tem que, sejamos gente grande, e assim possamos entender que a gente só pode crescer um ajudando o outro. Essa pandemia só vai parar verdadeiramente quando a gente entender isso, se conscientizar. E com a consciência social positiva, venceremos a pandemia e teremos nossas pérolas da vitória. Ai, que bom, que maravilhoso. Ai, nossa live vai acabar. A gente tem alguns segundinhos, mas gostaria de agradecer a Pronto. todos que puderam participar com a gente hoje, né? Que a gente possa ter conseguido transmitir, né, algumas mensagens de alento para esse momento difícil, né? E que a gente
possa estar junto em outras lives e outros bate-papos, né, em outras situações, procure a gente, né, que a gente vai estar